Hoje eu queria dividir com a igreja essa reflexão sobre essa mulher, o tema dessa campanha, desse propósito. E eu queria trazer algo que o Senhor inquietou no meu coração, que tem muito a ver com as nossas vidas e com aquilo que nós temos buscado em Cristo Jesus. Só que hoje eu queria falar acerca de um relacionamento com Jesus. Porque quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele trabalha de forma diferenciada na nossa vida. E eu queria mostrar então aqui dentro desse texto e dividir com vocês 5 áreas da vida dessa mulher que o relacionamento com Jesus mudou. Para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós falamos de relacionamento, nós precisamos entender que Deus é um Deus relacionável. Acho que a primeira coisa que nós precisamos desconstruir é a ideia e o conceito que foi construído ao longo da história da igreja de um Deus inacessível, de um Deus que está distante, de um Deus que não ouve, de um Deus que não atende, de um Deus que apenas senta e reina e governa e não ouve nada mais, não atende ao clamor dos seus filhos. Um Deus que você precisa fazer 1001 coisa para se comunicar com Ele. E nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, Ele se revela, principalmente nos evangelhos. Em João, capítulo de número 15, Jesus chega e diz assim: eu já não os tenho mais por servo, mas sim por amigo, porque o servo nada sabe sobre o seu Senhor, mas eu a vós tenho revelado coisas profundas. Então Deus e Jesus é um Deus relacionável, é um Deus comunicável, é um Deus que nós precisamos nos relacionar e nos comunicar com Ele. E todo relacionamento, seja ele pessoal, interpessoal, de qualquer classificação que seja, ele tem 3 princípios básicos. O primeiro é a aproximação. É impossível eu me relacionar com qualquer pessoa se eu não me aproximo dela. Se eu não tenho convivências com essa pessoa. A aproximação, ela é o primeiro passo para que eu estabeleça um relacionamento. É interessante porque às vezes nós vivemos de um conceito, de uma ideia, de uma teoria, mas nós não aproximamos. Eu lembro que na minha vida eu comecei a vivenciar um relacionamento à distância e foram 10 meses conversando com a pessoa. E aí quando chegou realmente o dia de ver a pessoa, eu desci na cidade da pessoa, eu olhei para os lados e eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém. A pessoa falando, eu estou chegando. Eu falei, mas eu não conheço. Mas e os 10 meses? Tá, os 10 meses foram distantes. De convivência, de aproximação, eu não conheço. Não sei quais são as manias, não sei quais são os costumes. Então, se você quer ter um relacionamento com Jesus, a primeira coisa é a aproximação dele. Porque às vezes você está há anos na igreja, mas é um relacionamento à distância. É um relacionamento que você não sabe e não desenvolve uma profundidade maior. A segunda característica é o diálogo. Como é que eu conheço uma pessoa? Conversando, dialogando com ela. Entendendo quais são os universos que aquela pessoa vive, quais são os desejos, a vontade que aquela pessoa vive. E a terceira classificação é a intimidade. Porque um relacionamento vivido com profundidade vai gerar uma intimidade. E aqui é a primeira coisa que nós precisamos ver. Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala que ele precisava passar por Samaria. Só que se você está indo da Judéia para Galiléia, Samaria é o caminho que você não escolheria. É mais longe, é mais árido, é mais quente, é mais perigoso. E aí Jesus disse que precisava, mas na verdade é porque Jesus queria passar por aquele lugar, porque Jesus queria estabelecer um relacionamento com essa mulher. E aí ele despede os discípulos, manda os discípulos ir comprar comida e se assenta no poço. E aqui Jesus ensina uma coisa preciosa para nós. Relacionamento pode ser vivido em público.
Você pode ter um relacionamento com Deus de forma pública, de forma aberta. O povo da igreja sabe que você tem um relacionamento com Deus. O povo do trabalho sabe, o povo da faculdade sabe. Isso é de forma pública. Relacionamento se estabelece de forma pública. Mas intimidade é no secreto e é no particular. Intimidade com Deus, eu não sei qual é a sua e você não sabe qual é a minha. Porque intimidade você tem apenas você e Ele no particular. Jesus olhou e falou, eu preciso estabelecer um relacionamento com ela, mas eu preciso aprofundar uma intimidade, e eu não preciso que ninguém esteja comigo, apenas eu e ela. Então, a primeira área que Jesus atua na vida dessa mulher, a primeira área que a água viva transforma a vida dessa mulher, a Bíblia diz que ele se assenta no poço meio-dia. Para um olhar comum, ocidental, como o nosso, olhando da Bíblia, olha e fala assim, tá, para quê? Mas eu sempre digo isso. Toda vez que a Bíblia faz questão de mencionar alguma coisa, que você olha e fala assim, é banal, na verdade é porque ele está realmente indo muito mais além e muito mais profundo do que se realmente a gente vê. Por quê? Porque na região a qual aquela mulher vivia, na região daquele poço de Jacó e todo o Oriente, só se retirava a água do poço 2 vezes, em 2 horários. Por ser uma região extremamente seca, extremamente quente, as mulheres saíam ou antes do nascer do sol, ou após o pôr do sol, nunca ao meio-dia. Quando Eliezer foi fazer o teste para descobrir qual era a mulher que ia casar com o teu servo Isaque, ele fez esse poço. Ele disse, quando as mulheres vierem ao entardecer, tirar água para os seus camelos, aquela que me servir a mim e aos meus camelos, essa será a esposa do meu servo Isaque. Então as mulheres só iam nesses 2 horários. Por que aquela mulher estava indo meio-dia, sozinha, tirar água do poço? Porque ela não era bem-vinda com as outras mulheres. Ela não era aceita com as outras mulheres. Ela não tinha uma reputação agradável. A história e o contexto mostram por que ela não tinha uma reputação agradável. Ela não tinha um histórico matrimonial estável. Então a reputação dela era essa. Nós não podemos ser vista com aquela mulher. Década de 90 para trás, tinha um preconceito que eu acho que as pessoas vão recordar. Se uma mulher, porventura, se divorciasse, ou se ela fosse mãe solteira, e uma mulher casada se aproximasse, automaticamente chegava e falava, olha, meu amigo, tenha cuidado, a tua mulher está tendo amizade com uma mulher mãe solteira, vai fazer a cabeça dela. Então ninguém andava, ninguém convivia. Essa mulher, ela está passando pela mesma coisa, ela é mal vista, a reputação dela está distorcida. Mas pastor, por que a nossa reputação é importante? Porque, primeiro, através dela vem as críticas. Você sabe lidar com crítica? Existe um filósofo que diz que todos nós, sabemos muito bem lidar com vários tipos de elogio, mas a maioria se frustra com as críticas. E as críticas que vêm, o nosso estágio, a nossa história que é construída, ela é construída justamente como base dessa reputação. A nossa história é construída sobre isso. E pela história se deixa o legado. E legado é aquilo que você será quando você deixar de ser. É como você será conhecido. É como você será lembrado quando você já não mais estiver aqui. Só que às vezes tem gente dentro da igreja que teve uma história ruim. Que lá fora roubava, que lá fora prostituía, que lá fora traía o relacionamento, que lá fora era um mal pagador, que lá fora era desonesto. Aí vem para a igreja. Aí às vezes alguns irmãos sabem da história do outro e se afasta. Ou às vezes a própria pessoa aceita aquele fardo. Só que nós precisamos entender que toda a história vivida antes de Cristo não existe no período de Cristo. Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Aí ela olha. Ela se preocupa com aquela reputação que ela estava vivenciando. E o nosso problema é entender de forma distorcida. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, quando você analisa o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus é sobre pessoas fracassadas, que nele
encontra razão e vontade para o sucesso. Jesus sempre vai investir em pessoas que ninguém dá nada. Em pessoas que simplesmente o outro olha e fala assim, não, aquele ali não pode ser nada. Paulo, escrevendo a sua carta, diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Gratidão. Se você pega uma geladeira cheia de mantimentos, enche ela de mantimentos, bota essa geladeira num carro e leva na região mais nobre da cidade, para a família mais rica da cidade, chega e fala assim, eu trouxe aqui essa geladeira cheia de comida para vocês. Pode ser que eles recebam por educação, mas não vai fazer efeito nenhum na vida deles. Agora pega essa geladeira cheia de mantimento, leva na região mais pobre, para a família mais necessitada, e você vai ver o que de fato é gratidão. Porque para a primeira não precisava, não era necessário. A segunda precisava, era essencial. Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, é porque eu estou num nível superior de evangelho, eu não estou num nível superior de entendimento de Cristo. Para essas pessoas que se dizem saber muito, que se dizem ser perfeitas, a essa pessoa a graça de Deus não serve muita coisa. Mas para aqueles que dobram o joelho e dizem, Senhor, eu sou um pecador arrependido, merecedor da tua graça, a esse a graça de Deus transborda na vida deles, porque eles são gratos pelo que foi dado e recebido na cruz do Calvário. A segunda área que Jesus trabalha na vida daquela mulher. Aquela mulher olha para Jesus e fala assim, como tu sendo homem judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Ela fala homem e judeu como classificação de superioridade. Ela se sente inferior por ser mulher e por ser samaritana. E a inferioridade impedia ela de vivenciar coisas na vida dela, como nos impede de viver coisas extraordinárias. Eu sempre digo que se tem um evangelho que eu refuto, é o evangelho que te torna inferior às coisas. É o evangelho que te diminui, que te despreza. É o evangelho que te coloca como se fosse um nada dentro do reino de Deus. Se a palavra de Deus diz que quando o evangelho entra em você, quando a graça entra em você, Jesus Cristo dizendo, fala assim, eu quero, o desejo do meu coração é que você e eu sejam um no Pai. Então esse desejo é de unidade, é de se fazer um, é de se fazer igual. Eu não estou falando aqui em atributos divinos. Eu estou falando aqui em relacionamento. Jesus não quer estabelecer relacionamento a longa distância, de mandar recado. Jesus quer estabelecer um relacionamento que realmente te leve a um nível mais profundo dele. Um nível mais profundo de graça, de entendimento. E às vezes a inferioridade vem para te diminuir. E a inferioridade tem raiz no conceito da perfeição. Nossa, aquele irmão lá é perfeito. Aquele irmão tem uma vida perfeita diante de Deus. Nossa, aquela mulher tem um corpo perfeito. Nossa, aquele homem tem um trabalho perfeito, uma vida profissional perfeita. Aí você olha para a sua e fala assim, meu Deus, eu não sou nada. Eu nunca vou atingir aquele tamanho. Eu nunca vou atingir aquele patamar de perfeição. Só que a perfeição, ela é ilusória. Pare de tentar ser uma esposa perfeita. Para de tentar ser um marido perfeito. Para de tentar ser um funcionário perfeito. E trabalha com o conceito de infalível. Porque infabilidade é o conceito de que mesmo errando, eu cumpro aquilo que eu determinei que vou cumprir. Isso é infalível. Imperfeição é você achar que você não contém erro. E isso não existe. Se você trabalhar com a ideia de que você precisa ser perfeito, você vai se destruir e não vai alcançar o que você quer. Trabalhe com a ideia de infalível. Eu tenho um propósito e eu vou cumprir o meu propósito. Mas durante o seu propósito você caiu. Caí, mas levantei e cumpri. Durante o seu propósito você se enganou. Me enganei, mas aprendi e cumpri o que foi. Porque isso é o entendimento. Jesus entra na área dessa mulher para poder trabalhar a terceira área que Jesus trabalha na vida dela. Ela se achava com uma história ruim, se achava inferior e mais, ela estava vivendo um período de incredulidade.
Jesus fala assim: se você soubesse quem é que fala contigo, pediria água a mim e eu não te negaria e te daria água viva. E o que ela diz? O poço é fundo, você não tem nada para tirar água, de onde é que você vai tirar essa água viva? Sabe qual é o pior? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, pastor, mas é porque fulano de tal é ateu. Eu nem dou ouvido. Sabe por quê? Porque o pior ateísmo é o ateísmo cristão funcional. Eu acredito que existe Deus, mas Ele não opera na minha vida. Eu acredito que existe Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Eu já presenciei muito isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre fico em silêncio e eu ouço muito as conversas que estão ao meu redor. Eu já vivi muito isso. Mulheres que são casadas comentando de marido de outras mulheres. Aquele homem é perfeito. Nossa, mas aquele homem faz tudo por ela. Aquele homem, nossa, falta adivinhar os pensamentos dela. O relacionamento da outra é o espelho. O dela não, o da outra é. Com Deus do mesmo jeito. Você tem relacionamento com Deus, mas você olha e fala assim: nossa, aquele irmão é usado por Deus. Tudo que aquele irmão pede, Deus faz. Ok, é o relacionamento daquele irmão com Deus. E o seu? Até quando nós vamos viver nessa superficialidade de terceirizar testemunho? Ah, Deus fez uma coisa extraordinária na vida da cunhada, da vizinha, do meu patrão. E você? A Bíblia diz que Jó todas as manhãs sacrificavam a Deus. E Deus não havia se manifestado ainda. Deus só manifesta através de Abraão. Jó viveu antes de Abraão. Aí vem a luta, tira tudo que ele tem, tira os filhos, tira os bens. Quando chega no final do livro, ele fala assim: eu conheço Deus, mas eu não conheço de ouvir falar, eu conheço de caminhar com Ele. Tenha profundidade, tenha experiência, tenha relacionamento com Deus, que realmente Ele ateste o seu caráter. Sabe por que eu não me preocupo com aquilo que dizem a meu respeito? Porque eu tenho uma identidade. E na minha identidade ela está atestada por Jesus Cristo. Então o que importa é o que Ele diz, é o que Ele fala, é o que Ele pensa. O que as outras pessoas falam, pensam ou diz, se não estivesse entrada no Evangelho, não diz nada a respeito de mim. Essa incredulidade nos leva a vivenciar coisas distantes de Deus. Terminando. Quando nós estamos vivenciando, eu vou ser generoso, e eu vou dizer 70%, mas eu acho que é mais. Falando sobre a incredulidade. 70% das pessoas que estão dentro da igreja, só estão dentro da igreja porque não querem ir para o inferno. Dão duas opções, tem céu e inferno. Inferno é quente, céu vai ter uma bolda que você vai poder comer, então eu vou para o céu. Tá, mas para você ir para o céu você tem que abraçar Jesus. Tá. E aí vive nesse relacionamento água com açúcar. Sem aprofundar. Sem vivenciar. E essa mulher, a quarta área que Jesus trabalhou na vida dela. A área existencial, porque ela estava com um vazio existencial. Como, pastor, que eu não vi isso? Jesus chega e fala assim: olha, eu vou te dar uma água, a água que eu te der vai gerar em você uma fonte de água viva e você nunca mais terá sede. E qual foi a resposta dela? Eu quero essa água para que eu nunca mais tenha sede e não precise voltar nesse poço diariamente para tirar água. Porque ela já estava cansada de ir ter naquele horário, de ter que fazer aquele serviço. Na verdade, ela estava cansada de ter que ser subjugada pelos outros. Ela estava cansada da vida dela, nada dá certo. E ela chega e fala assim: então você tem uma água que vai me saciar todos os meus desejos, que vai mudar a minha vida. A primeira coisa, quando eu estou no consultório, que a pessoa chega para me identificar que é depressão, uma das primeiras coisas, a pessoa está com vazio existencial. Ah, eu cansei, pastor, eu cansei de viver, eu estou cansado, eu já não suporto mais, parece que todas as coisas vêm sobre a gente, e eu entendo esses dias ruins. Só que nós precisamos entender que Deus opera através da vida de forma diferente.
Às vezes nós queremos que a nossa vida seja uma adrenalina constante. Mas acredite, você vai nascer, crescer, viver e morrer, e a sua vida vai ser a mesma. Eu adquiri um hábito na minha vida. Eu levanto todos os dias, 5 horas da manhã, eu já estou na rua, e eu caminho. E eu paro todos os dias para ver o sol nascer, todos os dias. E eu registro esse momento por foto. E às vezes eu posto a foto, as pessoas vêm e falam assim, nossa, que lugar lindo, onde é? Eu falo, caminhando. Aí no dia seguinte, nossa, que lugar lindo, onde é? Caminhando. Mas você mudou o lugar para caminhar? Não, estou caminhando no mesmo lugar. Mas por que as fotos é diferente? Sabe por quê? A vida vai ser a mesma, o caminho vai ser o mesmo, mas o que não pode ser o mesmo é a forma de você olhar o caminho. É a forma de você apreciar a vida. É ilusão achar que a felicidade vem num pote gigantesco. Não, é em porções. É você ser grato por aquilo que Deus está te dando. É você ser grato por aquilo que Deus está te oferecendo. Tire toda a atribuição de negatividade da sua vida. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, ontem eu fui executar um serviço em Goiânia e o que tinha para dar errado, deu errado. E aí eu estava conversando com uma pessoa, e ela, como foi seu dia? Eu falei, foi ruim, o que tinha para dar errado, deu errado. Aí eu testemunhei tudo que aconteceu no dia. Da hora que eu acordei até a hora que eu deitei. Ela falou, nossa, mas o dia foi ruim demais, hein? Eu falei, foi. Ué, mas você disse que seu dia tinha sido bom, graças a Deus? Eu falei, porque se eu não tivesse dias ruins, eu nunca saberia valorizar os dias bons. Se você não aprecia e não reconhece que Deus age nos dias ruins, você nunca vai valorizar os dias bons. Você nunca vai entender quando Deus está operando na sua vida, quando Ele está exercitando e exercendo a função da vida dele na sua. Última coisa. E aqui eu paro porque ela foi uma das mulheres mais injustiçadas da Bíblia. Tem um colega meu da igreja, uma ovelha minha, que diz que eu sou advogado dos personagens odiados da Bíblia. Mas é porque eu estudei muito da cultura deles. E eu já ouvi muitas mensagens a respeito dessa mulher, de adúltera a provocadora de divórcio. Só que nós precisamos entender algumas coisas sobre a cultura dela, para você entender a última área que Jesus trabalha na vida dela. Samaritanos viviam sobre o mesmo regimento de lei de Moisés. Mesmo regimento de lei dos judeus. A única diferença é que os samaritanos adoravam nos montes e os judeus adoravam em Jerusalém. Por isso que ela pergunta, onde eu devo adorar? Nos montes ou em Jerusalém? E aí Jesus responde de forma majestosa. Vai chegar um momento que nem no monte nem em Jerusalém. Mas a adoração ela vai ser íntegra, vai ser impessoal. Vai ser você e Deus. Porque Deus procura aqueles que o adoram em verdade, em espírito. Então, a única diferença era isso, adoração. Costumes eram o mesmo, tradições eram a mesma, leis era a mesma. Então, mulher nunca tinha voz para pedir divórcio. Nunca. Jesus falando aos fariseus, os fariseus chegam e conta e testemunha e quer saber como deveria ser acerca das cartas de divórcio, porque o divórcio tinha 2 etapas. Você primeiro repudiava a mulher e depois você dava carta de divórcio. Só que eles davam carta de divórcio, cozinhou mal, carta de divórcio. Fez carneiro no almoço em vez de bode, carne de divórcio. Ah, o filho nasceu com cor diferente, não importa, carta de divórcio. Tudo era motivo para divórcio. Qualquer coisa, mas só o homem tinha poder para dar divórcio. E essa mulher, Jesus chega para ela e fala assim, porque Jesus é desses. Entenda uma coisa, quer se relacionar com Jesus? É dar liberdade a Ele para mexer nas áreas mais sensíveis da sua vida. Ele vai nos lugares mais profundos, mais escuros, mais inacessíveis. E Jesus, quando ela fala, Senhor, eu quero dessa água, Jesus vai e toca na ferida e fala, então busca teu marido. E aí ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, dissesse bem, porque se tivesse 5 e o que tem não é seu. Como eu disse, só homem dava divórcio. Por que essa mulher foi casada 6 vezes?
Ah, pastor, a Bíblia diz que o cesto não é dela, ela estava com o marido de outra. Não, mesmo regimento de cultura. Se uma mulher adulterasse ou traísse, ela seria apedrejada. Sobre o domínio de Roma, não podia apedrejamento. Foi o caso da mulher que foi lá, a adúltera, diante de Jesus e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não podia, mas ela também não casava novamente. E essa mulher casou 6 vezes. Provavelmente era muito bonita, mas tinha um defeito muito grande. Por que Jesus disse isso? Tivesse 5 maridos e o 6º não é seu. Porque 5 homens deram cartas de divórcio a ela. O 6º apenas a repudiou. Não deu carta de divórcio. Por isso que Jesus fala: e o 6º marido não é teu. É marido porque não deu carta de divórcio, não é dela porque ele não mora mais com ela, foi repudiado. Entenda o que Jesus está dizendo. Jesus não está indo com um olhar de juízo, sua pecadora. Jesus está indo com um olhar de entendimento. Eu sei que você foi abandonada, eu sei que você foi rejeitada, eu sei que você foi desprezada. Eu entendo a sua dor. É isso que Jesus está dizendo para ela. Porque ele está indo na raiz do problema. Por isso que ela disse: eu realmente vejo que tu és um profeta. Porque Jesus esquadrinhou as emoções dela. E sabe qual é o nosso maior defeito? Jesus é um Deus que não quer se relacionar só com as suas calmarias. Leve Jesus para o seu caos. Às vezes entra a pessoa no meu consultório e eu olho para a pessoa está a ponto de tirar a vida e dizendo: ninguém me ouve, eu não tenho ninguém para conversar. E eu olho para aquela pessoa e eu falo: por que você não traz Deus para essa sua depressão? Por que você não leva Jesus para essa sua ansiedade? Leva Jesus para a sua necessidade, leva Jesus para a sua miséria, leva Jesus para a sua tristeza, para a sua angústia. Fala assim: Jesus, se eu vou pelo caminho do vale da morte, tu vai comigo, vai passar comigo, vou contar tudo para você. Não deixe Jesus sair quando a noite se aproxima. Leve ele para o seu mais íntimo. Às vezes a pessoa está sucumbindo e está indo sozinho, e Jesus está ali apenas querendo se relacionar, apenas querendo transformar, mudar a história, mas a pessoa está lá: eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém para me relacionar. E Jesus está ali apenas querendo. Então nós precisamos ter esse entendimento de se comunicar, de sentar, de tirar essa ideia. Porque foi construída uma ideia na nossa mente que dá aversão. Sabe por que culto de oração é vazio? Porque a pessoa tem giriza de oração. Ai meu Deus, eu vou ficar ajoelhado. Nossa, eu tenho que escolher as palavras para falar com Deus. Por isso que 80% das pessoas só ora quando está dando tudo errado. Porque associa oração com petições pessoal. Oração é se dialogar com Deus. É a qualquer momento, é a qualquer necessidade. Eu conto coisas idiotas para Deus, eu conto coisas bestas para Deus, eu conto segredos para Deus, eu conto aquilo que é necessário para Deus. Eu estabeleço: se eu conversar com meu pai só quando eu precisar de dinheiro, o meu relacionamento seria o pior dos relacionamentos. Estabeleça um relacionamento genuíno com Deus. Fale com Ele o tempo todo, viva para Ele o tempo todo, mergulhe nas águas profundas dEle e viva o extraordinário para a sua vida. Porque o que ele diz é algo lindo, porque ele fala: aquele que experimentar da água da vida, nascerá nele uma fonte que jorra para a eternidade. Sinais, eu termino dizendo sinais que essa mulher foi curada pela água viva. Sinais de que o relacionamento com Jesus transformou a vida dela. Lembra qual foi a primeira área que Jesus mudou na vida dela? A reputação. No decorrer do texto, ela vai para a cidade, ela anuncia que tem o Messias, e a Bíblia diz que a cidade toda a segue. Jesus muda a reputação. Uma mulher que não era bem-vinda nem para tirar a água, toda uma cidade segue ela depois que a água viva entra nela. Segunda área, inferioridade. Ela não vai conversar com um grupinho de mulheres. A Bíblia diz que ela vai direto aos homens. Não era permitido falar diretamente com os homens, mas ela falou: eu não.
Eu tenho um relacionamento com Jesus de igual para igual. Eu falo é olho no olho, é testa na testa. Eu falo diretamente. Eu não sou menor do que ninguém, nem maior do que ninguém, porque Deus nos fez igual. Então ela entende o propósito que estava dentro dela. Aquela incredulidade vai embora. Ela fala assim: eis que o Messias, tão aguardado, está entre nós e tem palavras reveladoras. Uma coisa linda da área existencial dela. A primeira coisa que ela faz quando ela recebe a água viva na vida dela, a Bíblia diz que ela abandona o cântaro. A vasilha que ela estava para pegar água, ela deixa na beira do poço e vai embora. Porque relacionar com Jesus é você entender que você não vive mais para as suas necessidades, mas tem alguém que cuida das suas necessidades. Você não vive mais para as suas preocupações, mas tem alguém que preocupa nas suas dores. Então você tem a quem se recorrer. Você tem a quem se entregar. E o quinto e último, a vida emocional dela é transformada. Porque ela encontra um novo propósito em Jesus Cristo. Ela se torna missiológica. Ela começa a espalhar as boas novas de Jesus. E ela reúne toda uma cidade incrédula para ouvir acerca de Jesus. Às vezes nós olhamos e falamos assim: ah, pastor, mas eu já tenho essa água. Lembra que Jesus disse que é um poço? Ter o poço dentro de nós não significa que nós estamos pegando a água dele. Às vezes nós temos o recurso dentro de nós, nós temos Deus dentro de nós, o próprio Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos sucumbindo, morrendo, sem pegar aquilo que está dentro de nós, sem tomar posse daquilo que Jesus deixou para as nossas vidas. Jesus Cristo é a água que transforma qualquer situação nas nossas vidas. Jesus Cristo é a água que muda completamente toda a nossa trajetória. Precisamos entender que nós necessitamos dele, não só para perdão de pecados, mas para a vida toda. Porque se for apenas buscando a eternidade, então pede: Senhor, me tira agora. Porque se o seu foco é apenas, exclusivamente o céu, que é maravilhoso, você vai perder o sentido de viver o aqui. Nós somos cidadãos do céu, mas estamos em terras estrangeiras. Então o que nós precisamos aprender é: eu não vou estabelecer morada aqui. Ou seja, meu coração não é daqui. Apesar de eu viver aqui, o meu coração é dele. Eu vivo planos para ele. Faça tudo o que quiser fazer nessa vida. Compre casa, compre carro, estabeleça família, case. Mas case, estabeleça e viva focando na eternidade. Porque tudo isso aqui só terá sentido se você estiver na eternidade. Amém? Vamos orar a Deus. Eterno e bendito Pai, eu quero colocar os nossos corações que estiveram diante dessa palavra, e quero colocar essa semente que fora germinada, Senhor. Pai, que o pássaro, ou que os espinhos, ou que a terra pedregosa não venha roubar aquilo que foi distribuído nessa noite. Que o nosso coração possa germinar esse entendimento, ó Deus. Pai, eu sei que tu busca relacionamentos sinceros que geram intimidade. Que nós possamos buscar essa intimidade no nosso secreto, no nosso quarto. Que nós possamos viver essa intimidade contigo, ó Deus. Que essa fonte de água viva venha curar as nossas dores, as nossas enfermidades físicas, espirituais. Que essas água viva, Pai, que essa fonte que é Tu, possa transformar a nossa história, o nosso legado, o nosso entendimento. Que nós possamos viver para a Tua palavra, para o Teu evangelho, para o Teu reino. E que estabeleça na nossa vida uma fonte que jorre para a eternidade. Cure as nossas dores, cure as nossas inquietudes, cure as nossas dores emocionais, os nossos despejos,
presos, as nossas angústias, Pai, momentos em que só Tu nos entende, em que a angústia se abate, em que sentimos isolados, sozinhos, desprezados, em que refutamos e entendemos, ou que não aceitamos um amor. Pai, é nesse momento em que a fé às vezes sucumbe, é nesse momento em que às vezes a incredulidade bate a porta, a incerteza inunda o coração, é nesse momento que o Teu Espírito falará mais alto, que a Tua voz bradará sobre essa tempestade, e acalmará esse oceano, acalmará esse caos, porque o Deus pacificador virá ao nosso encontro e estabelecerá aquilo que é necessário para curar as nossas vidas, pelo poder da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Paz, queridos. Que alegria estarmos aqui na casa do